Olá, pessoal, vamos dar início então à nossa resolução de exercícios sobre funções e função do primeiro e do segundo grau. Agora falando especificamente sobre funções do segundo grau. Determine os valores de a, b e c da função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico está esboçado a seguir. Bom, olhando para o gráfico, nós observamos que nós temos o vértice, que é ali o ponto máximo dele, que a coordenada x é menos 13 e a coordenada y é 1. O ponto x1 ele vem marcado, mas nós não sabemos o seu valor. E o x2, que é a outra raiz, está ali no menos 2. Então, essas são as informações que a gente tem visualmente no gráfico. E que o valor de a vai ser negativo, porque a concavidade da parábola está para baixo. Assim, pessoal, é possível verificar que o valor do x1 ele é menos 4. Por quê? Olha só, o vértice é o ponto central do gráfico. Ele divide a nossa parábola em duas partes perfeitamente iguais, visto que ela é simétrica. Então, se o x2 está a uma unidade de distância do vértice, porque de menos 3 para menos 2 ele está a uma unidade para a direita, o x1, que está lá do outro lado, também deverá estar a uma unidade de distância do vértice. Logo, o x1 tem que estar exatamente no ponto menos 4, ok? De posse desses valores, nós podemos então escrever a nossa função na forma fatorada, que é a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, vou substituir ali os valores de x1 e x2, independente da ordem, ok? Então, tomando cuidado ali com os sinais. E aí, nós obtemos então que a nossa função é a vezes x mais 2 vezes x mais 4. Resolvendo as multiplicações, o produto notável, então nós vamos obter x ao quadrado mais 6x mais 8, ok? E multiplicando a por cada um desses valores, a minha função então fica como ax ao quadrado mais 6ax mais 8a. Bom, de posse dessa função, agora nós precisamos determinar o valor de a. Para isso, nós faremos o uso do vértice. Nós vamos tomar, então, a fórmula da coordenada y do vértice. Porque, olhando para o gráfico, a gente consegue ver que a coordenada y do vértice é 1. Então, substituindo, o y vale 1. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Observe, então, que o meu b, nesse caso, vale 6a. E o meu c vale 8a. Todos eles ainda estão em função de a. Tudo isso dividido por 4a. Resolvendo 6a ao quadrado é 36a ao quadrado. E ali, 4 vezes a vezes 8a, então dá 32a ao quadrado. 36a ao quadrado menos 32a ao quadrado, 4a ao quadrado, dividido por 4a. 4a ao quadrado dividido por 4a dá a. Então, nós ficamos com 1 igual a menos a. Multiplicando essa expressão por menos 1, para que o a fique positivo, então o nosso a vale menos 1. Agora, vamos voltar lá na função e substituir esse menos 1 no lugar do a. Então, eu fico com menos 1x ao quadrado, mais 6 vezes menos 1x, mais 8 vezes menos 1. E então, descobrimos a nossa função. Ela fica como menos x ao quadrado menos 6x menos 8. Logo, o nosso a vale menos 1, o nosso b vale menos 6 e o nosso c vale menos 8. Próxima questão. O conjunto imagem da função real y igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4 são os valores reais de y tais que... Bom, para nós encontrarmos a imagem, primeiro nós precisamos encontrar a coordenada y do vértice, ok? Bom, a coordenada y do vértice, então, é dado pela fórmula menos delta sobre 4a, substituindo devidamente os valores. Então, o b vale 3, o a vale menos 2 e o c vale menos 4. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes menos 2 vezes menos 4 dá menos 32. 9 menos 32 é menos 23. Aí vamos fazer o joguinho de sinal ali em cima. Menos com menos fica mais 23.
e mais 23 dividido por menos 8 dá menos 2,875. Ok, esse é o vértice. Agora eu preciso saber se esse vértice é ponto de máximo ou mínimo. Observem que para minha função o a vale menos 2. Se o a é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, ela possui ponto de máximo. Então, o vértice é o ponto de máximo, é o ponto mais alto da minha parábola. Logo, o gráfico acontece do vértice para baixo. Então, a alternativa correta só pode ser y menor do que menos 2,875. A questão 113, um jogador de futebol, ao bater uma falta com barreira, chuta a bola de forma a encobri-la. A trajetória percorrida pela bola descreve uma parábola para chegar ao gol. Sabe-se que a bola estava parada no local da falta no momento do chute, isto é, com tempo e altura iguais a 0. Sabe-se ainda que no primeiro segundo após o chute, a bola atingiu uma altura de 6 metros, e 5 segundos após o chute, ela atingiu 10 metros. Pode-se afirmar que após o chute, a bola atingiu a altura máxima no tempo igual a... Bom, está falando em altura máxima, precisamos calcular o ponto de máximo. Mas para isso, a gente precisa primeiro descobrir qual é a função, porque aqui ele não nos deu a função. Nós temos 3 informações no enunciado. Primeiro, a f de 0 é 0. Por quê? Ele nos diz o seguinte, na altura 0, o tempo é 0. Essa é a primeira informação. A bola está sobre o chão, a altura 0, e o tempo é 0. Após 1 segundo, a bola atinge 6 metros. Então, a f de 1 é 6. Ou seja, após 1 segundo, o meu x valendo 1, a minha altura, que é o meu y, será 6. E depois ele me diz que após 5 segundos a altura é 10, ou seja, a f de 5, ou seja, quando x é 5, é igual a 10, certo? Temos 3 informações. Como a f de 0 é 0, significa que o gráfico ele passa pelo ponto 0 e 0, o ponto inicial. Ou seja, ele corta o eixo y nesse ponto, ok? E o c da minha função, ele é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Logo, o valor de c da minha função vai ser 0. Já encontramos o c da função. Agora, a gente precisa encontrar o a e o b. Para isso, nós vamos substituir aqueles 2 próximos valores, os 2 próximos parzinhos, 1 e 6 e 5 e 10, na minha função. Então, eu tenho essa seguinte situação. A f de 1 é quando o x vale 0. Então, nós temos a função genérica, né? ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 0, porque nós já dissemos que o c vale 0. Tudo isso tem que ser igual a 6, que é a informação que nós tiramos do enunciado. Vou fazer a mesma coisa com a terceira informação. A f de 5 é quando o x vale 5. Então, a vezes 5 ao quadrado mais b vezes 5 mais 0, que tem que ser igual a 10. Resolvendo essas expressões, então eu chego que a mais b é igual a 6 e 25a mais 5b é igual a 10. Então, observem que agora nós temos um sistema linear para resolver, certo? Vou pegar, então, a primeira equação e multiplicar por menos 5. Então, vai ficar menos 5a menos 5b igual a menos 30. Feito isso, eu posso utilizar o método da adição, que é somar a primeira equação com a segunda. Então, menos 5a mais 25a dá 20a. Menos 5b mais 5b vai zerar, e menos 30 mais 10 dá menos 20. A minha expressão, então, ficou 20a igual a menos 20. Passo 20 dividindo, então o meu a vale menos 1. Agora eu pego esse valor de a e vou substituir lá na primeira equação, que era a mais b igual a 6. Então, fica menos 1 mais b igual a 6, b igual a 6 mais 1, logo b vale 7. Então, olha só, nós já descobrimos que o a vale menos 1, o b vale 7 e o c vale 0. Então, nós podemos escrever a nossa função, substituindo os 3 valores. Então, eu vou ficar com menos x ao quadrado mais 7x
e o termo C sumiu porque ele vale 0. Essa é a função que descreve a trajetória da bola. Agora, eu quero saber, quando a bola atingir a sua altura máxima, qual vai ser o tempo. É importante a gente distinguir quem é x, quem é y. O meu tempo está assumindo o valor de x e y está sendo a altura. Como eu quero saber o tempo, então eu vou calcular o x do vértice, ok? Então, tempo é x, altura é y. Como eu quero o tempo, eu vou calcular x do vértice. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos 7 sobre 2 vezes menos 1. Menos 7 sobre menos 2, que dá 13,5, negativo com negativo, resultado positivo. Ou seja, para a bola atingir a sua altura máxima, ela vai demorar 3 segundos e meio, que é a alternativa B. E a nossa última questão. A empresa Sky transporta 2.400 passageiros por mês da cidade de Acrolândia a Bienvenuto. A passagem custa R$20 e a empresa deseja aumentar o seu preço. No entanto, o Departamento de Pesquisa estima que a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Nesse caso, qual é o preço da passagem em reais que vai maximizar o faturamento da Sky? Bom, vamos lá. Então, eu não sei quantos reais de aumento haverá, então eu vou chamar de x. Com x de reais de aumento, então eu vou ter que o meu número de passageiros vai ser os 2.400 que eu tenho hoje, menos 20x. Por quê? Ele diz que a cada R$1 eu perco 20 passageiros, por isso que é negativo. Então, se o x vale 1, vai ficar menos 20. Se o x vale 2, eu vou ter menos 40 passageiros. E assim sucessivamente. E o valor da passagem será R$20 mais o acréscimo. Pode ser x1, x2, quantos reais houver de acréscimo. Mas eu quero saber sobre o faturamento da empresa. O faturamento da empresa é o valor total que ela recebe, ou seja, o número de passageiros vezes o valor que eles pagam por cada passagem. Então, eu vou substituir pelas expressões acima. O faturamento vai ser 2.400 menos 20x, que é a quantidade de passageiros, vezes 20 mais x, que é o valor da passagem. Resolvendo as multiplicações usando a propriedade distributiva, também conhecida como chuveirinho. Então, nós temos ali 2.400 vezes 20, que é 48.000, 2.400 vezes x, menos 20x vezes 20, que é menos 400x, e menos 20x vezes x, que é menos 20x ao quadrado. Resolvendo ali os termos semelhantes, 2.400x menos 400x, e reorganizando, então a minha função do faturamento é menos 20x ao quadrado, mais 2.000x, mais 48.000. Bom, esse é o valor, essa é a minha função do faturamento. Agora eu quero que o faturamento seja máximo, mas eu quero descobrir o preço da passagem quando o faturamento for máximo. O valor da passagem está relacionado com x. Então, nós vamos procurar o x máximo, ou seja, o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. O meu b vale 2.000 e o meu a vale menos 20. Então, eu fico com menos 2.000 dividido por 2 vezes menos 20. Então, nós teremos menos 2.000 dividido por menos 40. 2.000 dividido por 40 é 50. Negativo com negativo fica positivo. Porém, a alternativa correta ainda não é a alternativa E. Porque lá no começo eu disse que x era o valor do aumento. Então, eu estou dizendo que haverá um aumento, para o faturamento ser máximo, haverá um aumento de R$50. Mas a passagem já custava R$20. Logo, R$20 mais os 50 de aumento, então a minha passagem deverá custar R$70.